Seja o nome do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. A paz do Senhor, povo de Deus, boa noite. Até aqui Deus nos sustentou, até aqui foi a poderosa mão do Senhor Jesus. E se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Deus é bom e fiel, amém? Senhor Deus, Pai querido e amado, estamos na Tua presença, Senhor. Nesta noite glorificamos o Teu nome porque o Senhor é fiel, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso. E neste momento, Senhor, aleluia, nós clamamos a Ti para o Senhor se fazer presente no nosso meio. Enche, Senhor, este lugar com a Tua Shekinah. E que nós, Senhor, venha ser envolvidos na Tua presença. E que esta noite seja uma noite de resposta. Seja uma noite, Senhor, aonde há visão espiritual. Aonde, Senhor da glória, Senhor, os ouvidos vão ser abertos para ouvir. Senhor, aonde vão tomar posicionamento nas áreas que precisam ser posicionadas. Trabalha no nosso meio, Senhor. Nesta noite, que os teus anjos estejam acampados do nosso lado. E nós repreendemos toda e qualquer ação demoníaca e diabólica. Seja repreendida e amarrada em nome de Jesus. Que tudo que veio, Senhor, para atrapalhar, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque Deus é bom. Irmãos, eu estava abrindo a minha Bíblia e quando eu abri a minha Bíblia, eu vi escrito assim: você não vai viver catando espiga para sempre. Não, estava na Bíblia essa frase. Quando eu abri, eu vi em visão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando eu vi essa frase em visão, eu associei a Ruth. Mas eu não vou pregar sobre Ruth. Mas nós vivemos em um tempo em que a gente acha que Deus não está vendo o que nós estamos passando ou vivendo. As coisas estão acontecendo e nós achamos que o Senhor não vai fazer, que o Senhor não vai operar. Mas eu quero dizer algo para você. Aleluia. Assim como o Senhor mudou a história de Ruth e de Noemi, esse mesmo Deus tem poder de mudar do dia para a noite, da noite para o dia, a tua história e a tua vida. Porque Deus, Ele contempla tudo. Aleluia. Ele vê tudo. Embora muitas das vezes nós achamos que Deus não está vendo. Nós achamos que Deus não está contemplando. E o Senhor, Ele se importa com aquilo que é importante para nós. Vocês vão ver, eu sempre dizer isso, que Deus se importa com aquilo que é importante para nós. E Deus, Ele vê os mínimos detalhes. Ele vê as mínimas coisas. Eu estava me preocupando com uma situação que estava me angustiando muito. E eu sei que o Senhor vê, eu não tenho dúvidas disso. Só que Deus, Ele é tão grande que às vezes o que nós estamos se importando é tão pequeno diante desse Deus tão grande que a gente acha que Ele não vai se importar porque é uma coisinha pequena. E eu posso dizer algo para você com propriedade. Deus é Deus de coisas grandes, mas Deus se importa com coisas pequenas. Pode ser pequena no meu ponto de vista e pode ser pequena
no teu ponto de vista. Mas o Senhor, Ele contempla todas as coisas. E a situação daquelas mulheres, aleluia, elas não iriam viver para sempre dentro de um ciclo de perda. Porque o Senhor, Ele transforma a dor em testemunho. E o que é dor hoje para a tua vida vai ser um grande testemunho que irá sair dos teus lábios. Aleluia. Para ser contado. Deus manda dizer para você: esse testemunho será muito grande. Por isso que há dor. Por isso que há o choro. Por isso que as coisas parecem cada vez mais, aleluia, ficarem difíceis. Mas o Senhor é o Deus que vê tudo. E o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você: você acha que todo esse ciclo que você está vivendo, eu não estou vendo, eu não estou enxergando? Você tem que entender que eu sou um Deus, aleluia, que me importo com aquilo que importa para você. Eu sou um Deus que me importo com aquilo, aleluia, que é importante para ti. Eu vou cuidar dos mínimos detalhes. Eu vou te honrar nas mínimas coisas. A minha mão é quem está escrevendo as honras. A minha mão é quem está escrevendo a tua história. A minha mão é quem está trabalhando por você. A minha mão é quem está fazendo aquilo que era para o homem fazer, mas o homem não faz. Mas não é porque o homem não faz que vai deixar de ser feito. Você nunca dependeu do homem. Não é agora que eu vou deixar você à mercê. Aleluia. Eu sou o Deus que opero na simplicidade. E eu também sou Deus que opero na grandeza. E você vai ver, aleluia, a grandeza do que vai ser. Você vai ver a grandeza, aleluia, do que eu vou movimentar. Você vai ver a grandeza do que eu vou trabalhar diante dos seus olhos. Tem promessas, aleluia, que há muito tempo ainda não foi vivida por você. E você acha que essas promessas não são minhas. Você acha que não foi eu que prometi. Você acha, aleluia, que não era para você. Muitas das vezes você até duvida, tem tanta gente, como é que é para mim? Aleluia. Como é que eu sei que é para mim? Quando o povo de Israel, aleluia, o Senhor libera eles para sair do Egito, a promessa era coletiva. Aleluia, a promessa era para todos, mas quem viveu? Aqueles que creram, aqueles que acreditaram. Era uma promessa, aleluia, que era para muitos, mas só viveram a promessa aqueles que andaram debaixo da palavra. E o Senhor está dizendo para você, não duvida, do que eu estou falando contigo. Às vezes a gente tem a mania de achar que não é para nós, irmã. Quando eu estou num culto e uma palavra é liberada para uma irmã, o profeta pode falar o nome da irmã. Se eu sei que aquilo ali, aleluia, também agrega na minha vida, de alguma forma eu tomo posse daquela palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, muita coisa se cumpre na minha vida, aleluia, e que nem foi dita, aleluia, o meu nome, mas sabe por quê? Porque eu creio. Aleluia, e eu quero que você creia, porque a promessa que Deus está fazendo hoje é para você. Não duvide do que Deus está te entregando. Oh, rabarabassurri de calaba. Porque assim diz o Senhor, eu vou fazer acontecer.
Assim diz o Senhor, eu vou fazer você viver com riquezas de detalhes. Você vai ver se cumprindo, rabarra sobre calabás. Você vai ver, aleluia, se cumprindo com riquezas de detalhe. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim: eu tenho promessas para realizar na tua vida. Eu quero entregar aqui, aleluia, deixa eu entregar aqui duas, aleluia, revelações que o Senhor me passou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira, aleluia, eu via um baúzinho de madeira, como se fosse antigo, cheio de diamantes, aleluia, de pedrinhas de diamantes de diversas cores, aleluia. E ao ver este baú cheio de diamantes, eu entendi os tesouros escondidos. Aleluia. Deus tem tesouros escondidos para ser entregue aqui hoje. Deus tem tesouros escondidos para colocar nas tuas mãos. O Senhor vai te dar. Aleluia. E vai ser, aleluia, você que Ele vai entregar. Outra coisa que o Senhor falava ao meu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O porquê que eu entrego, irmãs, assim que eu recebo? Porque se eu deixar para frente, eu me esqueço. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor tem que me entregar e eu tenho que falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro só o que Deus permite que eu me lembre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que dizem, pastor, a senhora não me lembra, irmãs. Não me lembro do que Deus usa. Guarde no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava assim, tem promessas que foram feitas cerca de muitos anos atrás. E que ela ainda, aleluia, não viveu. Mas eu sou Deus, que vou fazer ela viver as promessas. Porque as minhas promessas, elas não envelhecem com o tempo, mas elas permanecem de pé. E por que é que você está com medo do tempo? Por que é que você está com medo de não acontecer? Por que é que você está com medo de não viver? Se foi eu, o Senhor, aleluia, quem falei, filha, eu velo para cumprir a minha, aleluia, palavra. Eu velo para cumprir as minhas promessas. E o que saiu, aleluia, da minha boca, eu sou o Senhor que farei cumprir. E na tua vida, eu, o Senhor, cumprirei. Então não se preocupe, aleluia, se já passa tempo. No meu calendário já está marcado a data. Eu sou o Senhor, o teu Deus, o que fiz a promessa e o que farei, aleluia, você viver ela. Alaborda nagia subianto, camanagia sebria. Não se preocupe com o tempo. O tempo trabalha, aleluia, ao meu favor, e ele é meu aliado. Eu sou o Senhor, aleluia, que te vejo. Deixa eu entregar esta outra revelação aqui. Irmã, se o Senhor quiser que eu entregue só revelação esta noite, eu vou entregar. Eu estou aqui para fazer o que o meu Deus mandar eu fazer. Eu não posso me esconder e nem guardar o que Deus me entrega. Aleluia. Se o Senhor quiser que eu só pregasse, eu só pregava. Mas aqui quem manda é o Senhor. E se eu não entregar o que Deus manda, eu adoeço. Eu fico de cama, eu fico enferma. Porque o dom não é meu, é de Deus. Então eu tenho que fazer o que o Senhor manda. Muitas vezes eu me questionei, por que, Senhor, assim? Hoje eu não me questiono mais, porque eu sei que é a vontade de Deus e já entendi que é dessa forma. E Deus não vai mudar a vontade dele por causa de mim. Aleluia, a vontade de Deus é quem prevalece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me deu a mesma visão que eu tive hoje. Aleluia. Eu via várias portas em seguidas. Adaga sobre calabás. E eu vi a mão do Senhor abrindo a primeira porta e várias outras portas fechadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E o Senhor falava, e o Senhor dizia, eu vou abrir a porta, aleluia, que está, aleluia, interditada pela mão do homem, porque aquilo que foi fechado pela mão do homem será aberto pela minha mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor me mostrava na parte da tarde uma porta, aleluia, com correntes e cadeados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor manda dizer que a porta que o homem fechou, aleluia, que o acesso que o homem bloqueou, ele é Deus que abre acesso e é Deus, aleluia, que abre porta. O homem não fecha a porta que Deus abre, mas Deus, aleluia, abre a porta que o homem fecha. E eu quero dizer para você que tem porta de homem que foi fechada para você. Não foi Deus que fechou, não. Foi o homem que fechou o acesso. Mas o Senhor manda dizer para você que Ele é dono do acesso. E há uma armadilha que foi armada para esse acesso ser fechado e misturado com uma mentiraca do inferno. Mas o Senhor manda dizer para você que vai desmanchar a mentira, a fofoca, a picuinha, e o acesso será liberado. O Senhor manda a suprecana. O Senhor manda dizer, eu sou Deus, dono do acesso. Eu sou Deus. Rabadaga sobranagia séria rabas. Dono do acesso. O acesso é meu. Oh, rabacheirererebarabas. Diz o Senhor. E não tem, aleluia, quem, aleluia, feche o que eu quero que fique aberto. Descansa teu coração, diz o Senhor, porque eu sou Deus que abro, aleluia. Você não vai viver, aleluia, de migalhas. Você não vai viver de sobra. Você não vai viver, aleluia, catando o resto dos outros. O Senhor diz para ti aqui, aleluia, hoje, eu tenho uma mesa preparada para colocar você, aleluia, sentada nela. Muitas das vezes você não teve a oportunidade, porque arrancaram de você. Mas sabe por que arrancaram de você? Porque não era o tempo, aleluia. E quando não é o tempo, aleluia, podem arrancar, podem tirar, mas quando eu determino que o tempo chegou, ninguém fecha o que a minha mão abre. Então, para calabás. Então descansa o teu coração, porque o que eu abro, o homem nenhum pode, aleluia, fechar. Arabar de cá sobre de calabás. O que eu abro, homem nenhum pode fechar. E eis que eu, o Senhor, estou abrindo diante de você. Prepara-te, aleluia, para passar. Prepara-te, aleluia, para passar, porque sou o Senhor, aleluia, que estou falando contigo, aleluia, e dizendo para você que eu vou fazer, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. O Senhor me deu outra visão, enquanto eu estava entregando, quando eu falei assim, que o Senhor prepara mesa para você sentar, aleluia, sabe aquelas mesas antigas, aquelas mesas que os pés era bem fornidão de madeira grosso, bem trabalhado. Eu via uma mesa daquela, uma mesa toda de madeira, aleluia, glória a Deus, envernizada, chega brilhosa, aleluia, eu via, e em cima dessa mesa eu via muitas frutas, sabe, muitas frutas em cima da mesa. Eu via como se tivesse um banquete muito grande, aleluia, preparado, aleluia. Eu via como se tivesse ali os talheres, taças, aleluia, para um banquete, para uma recepção muito grande. Mas o que me chamava mais a atenção era todas aquelas frutas e comidas, aquelas especiarias finas, sabe? Coisas finas em cima daquelas mesas, coisas granfinas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falava ao meu coração, enquanto Ele me mostrava essa visão. Arabarra, xere, calabás, mesa de honra. Arabarra,
Mesa de honra, aleluia, mesa de honra é o que eu tenho para ela, é mesa, que me sobrecai, aleluia, de honra, porque eu preparo na presença daqueles que desacreditaram. Salmo 23, o Senhor é o teu pastor. Então, se o Senhor é o teu pastor, ele cuida daquilo que é importante para você, ele cuida daquilo que, aleluia, é necessário. Ele cuida daquilo que você, aleluia, muitas das vezes acha que o Senhor não está cuidando. Por quê? Porque nós temos a mania de dizer, não, isso aqui o Senhor não vai cuidar não, porque o Senhor não se importa. E o Senhor diz assim, eu me importo com o que é importante. Vai ter muita gente, aleluia, que não acreditou. Vai ter muita gente sentada. E quem vai ser sentado? Vai ser aqueles que descredibilizaram. Vai ser aqueles que falaram assim, não, com ela nada vai acontecer. Na história dela nada vai mudar. Porque lá no Salmo 23 diz, e prepara para mim aleluia, uma mesa, um banquete, na presença dos meus adversários, na presença dos meus inimigos. A mesa não foi preparada, aleluia, na presença dos amigos, porque os amigos, aleluia, já faz parte da festa, mas a mesa foi preparada para aqueles que não acreditavam ver, aleluia, o que o Senhor, ia fazer. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer para você, aleluia, muitos não estão acreditando no que está sendo preparado para você. Muitos não estão acreditando, aleluia, no que eu estou movendo. Aleluia. O Senhor diz, filha, aleluia, por muitas vezes parecia que o céu estava de bronze, porque isso era o que tu falava. Tu sabe do que tu fala com o Senhor. E o Senhor está aqui, aleluia, te respondendo. Parecia que o céu estava de bronze, parecia, aleluia, que as minhas orações não estavam subindo, mas sabe o que é que o Senhor disse para ti? Aleluia, os céus estão se abrindo sobre ti, e eu sou Deus que estou mandando chuva, eu estou mandando chuva para, aleluia, molhar a terra que por muito tempo, aleluia, ficou seca, a terra que por muito tempo estava seca, mas eu, o Senhor, estou visitando a terra, trazendo água para ela, molhando a terra, para que tu saiba que eu mando chuva, aleluia, e venha lá vem do céu. O Senhor diz assim, o que eu trago para ela, vem do céu, aleluia. Sabe o que é que o Senhor diz para ti? Filha, aleluia, hoje eu te chamo de Axa. Hoje eu te chamo de Axa. Tu sabe quem foi Axa? Axa foi a filha de Caleb, aleluia. E Axa pede um presente a seu pai. Aleluia. Hoje, aleluia, o Senhor te chama de Axa, porque assim como Caleb presenteia a Axa, o Senhor também, eita, vai te presentear. Tu tá entendendo que o Senhor também vai te presentear? Tu tá entendendo que o Senhor vai te presentear? O Senhor vai te dar fontes, não só inferiores, mas também as superiores. E Axa com seu jeitinho, aleluia, pede ao pai um presente, e o pai concede mais, aleluia, do que ela pede. Meu Deus, o Senhor manda dizer para você, eu te concedo mais do que o que tu me pede, eu te dou mais do que o que tu me pede. Anaia sobra nagia sebia rabarabaseia nagia.
Porque eu sou o Senhor de presentes, eu sou o Senhor de fontes. Aquilo que o Senhor não dá a todos, Ele dá a ti, meu Deus. Aquilo que muitos não vê, Deus abre a tua visão para enxergar e te entrega. E sabe o que é que o Senhor diz? Eu coloco na mão dela. Eu coloco na mão dela. Eu tenho fontes para te entregar. Tem coisas, irmãs, que só o quê? Aleluia. Só o deserto nos promove. E o deserto promove. O deserto entregou fontes, aleluia, na mão de Agar. Deus usa o deserto para promover aqueles a quem Ele quer honrar. E sabe o que é que o Senhor manda dizer para você? Eu uso o deserto para promover a tua vida. Eu uso o deserto para promover a tua história. Eu vou te entregar fontes. Eu vou colocar na tua mão. Eu vou te devolver. Eu vou te dar. Porque eu sou o Senhor, aquele que escuta o gemido da tua alma, aquele que te vê no secreto, aquele que te contempla, sem ninguém, aleluia, te ver, porque eu te vejo quando ninguém te vê, eu te contemplo quando ninguém te contempla. E digo para ti, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é, aleluia, quem eu escolhi para mim, aleluia, abençoar, para mim fazer. Eu vou entregar tudo que Deus me mandar. E eu quero que você, aleluia, receba tudo quanto Deus colocar nas tuas mãos. Eu quero que você, aleluia, entenda o que Deus está falando aqui contigo, porque é precioso demais. É precioso demais o que o Senhor, aleluia, está falando. O controle da mão do homem, aleluia, vai ser tirado. Deus vai tirar o controle da mão do homem. Aquilo que o homem controlava, ele não vai mais ter acesso. A visão, aleluia, que Deus me deu aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você imagine comigo, para você ter noção da visão que Deus me deu aqui. E para você entender o que Deus está falando. Louvado seja o nome do Senhor. A visão que Deus me deu aqui agora, eu via como se fosse uma pessoa em pé. Sabe, ela estava naquela posição de soldado assim. Aleluia. E eu via como se ela tivesse toda enrolada por uma corda. Toda enrolada por uma corda grossa, bem grossa. Só que a ponta dessa corda estava na mão de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa visão que o Senhor me deu aqui. E eu perguntei ao Senhor no meu espírito o que isso significava. Por que dessa visão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor falou, o homem tem controle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O homem tem controle. O homem controla. O homem aprisiona. Aleluia. Mas eu sou o Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estou tirando, aleluia, o controle da mão do homem. E aquilo que ele estava controlando e amarrando a tua vida. Aleluia. O Senhor, aleluia, tirou da mão dele. Quando o Senhor mostra, imediatamente, aleluia, é tirado da mão do homem o controle. Ele não vai mais, aleluia, amarrar e nem controlar. Aleluia, porque Deus está dando um basta.
O Senhor está dando um basta. O Senhor está dando um ponto final nessa situação de controle. Eu não sei quem estava controlando. Eu não sei, aleluia, qual era o embaraço que estava sobre, aleluia, a tua vida. Mas eu vejo a mão de Deus neste momento, aleluia, tirando este controle da mão do adversário, da mão do inimigo, da mão do homem, aleluia, porque ele não tem mais controle. Não tem mais controle. E agindo o Senhor, aleluia, não tem quem impedirá. Outra coisa, aleluia, Salmo 46, versículo, aleluia, 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando Deus manda nós se aquietar, aleluia, é porque ele já entrou, aleluia, dentro da situação para agir. E o Senhor diz assim, diga para ela, que eu já, aleluia, entrei dentro da situação para agir. Ei, não dê ouvido, aleluia, ao que o inimigo está dizendo para fazer você parar. Ele vai falar muitas vezes porque ele quer que você dê atenção ao que ele está dizendo. Ele quer que você se amedronte, que você tema. Só que o Senhor manda dizer para você, aleluia, não desça, não dê ouvido, continua marchando, crê somente, porque eu estou contigo, aleluia, segurando a tua mão, eu estou contigo e estou, à frente, para limpar o caminho. Tinha algo que estava, sabe o que, irmã? Sabe o que, irmãos? Aleluia. Fazendo com que você não tivesse visão total. Sabe o que que você olhar para um campo e você vê os matos grandes? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vi o Senhor desmatando um monte de mato que estava altíssimo. Aleluia. Aonde estava tirando a visão. Aleluia. Do outro lado. Tem muita coisa que veio para tirar a visão. Aleluia. Do outro lado. Para que você não enxergasse. Mas o Senhor, Ele está colocando por terra. Aleluia. O que estava impedindo de você enxergar. O que está impedindo de você avançar. O que está impedindo de você prosseguir. O Senhor manda dizer para ti, eu vou abrir a tua visão. Aleluia. E aquilo que estava, aleluia, impedindo de você ver, eu estou tirando, eu estou abrindo. Aleluia. Eu estou abrindo. Aleluia. Eu também vejo os caminhos sendo abertos. Ora barra supra da calabarras. Eu também vejo caminhos sendo abertos. Eu vejo Deus abrindo caminhos. Aleluia. Eu vejo o Senhor abrindo acessos novos. Rei de camarra supra da arabaraba supra de calabarabas. E o Senhor diz, grande é o que eu faço. Grande é o que eu faço. Ainda não viram, não. Aleluia. Você nem viu. Aleluia. Você nem imaginou, mas grande é o que eu faço. Aleluia. O martelo de Deus está, aleluia, batendo em causas aqui. O martelo de Deus está batendo em causas aqui. Eu estou com a palavra aqui, ó. Aleluia. Mas o Senhor está mandando eu entregar e eu preciso fazer o que Deus está mandando. Você já viu um prego numa mesa? E um martelo batendo no prego? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor está estabelecendo. O Senhor está estabelecendo decretos. Arabarabassure de calabarabas. O Senhor diz assim, diga para ela que eu estou estabelecendo, diga para ele que eu estou estabelecendo decretos sobre a vida deles. Arabarabassure de rebarabarabas. Eu estou batendo, eu estou decretando. Remanagiasep arabahas.
E aquilo que eu decreto, que eu estabeleço, aleluia, não tem, aleluia, quem mude a minha vontade e o meu querer. Não tem quem mude a minha vontade e o meu querer, diz o Senhor. O Senhor manda dizer aqui: não tem quem mude a minha vontade e o meu querer, porque eu não deixo mudar. O Senhor manda dizer para ti: eu, o Senhor, determino, e está determinado. Há uma sentença, aleluia, ao teu favor. Há uma sentença ao teu favor. Oh, rabarda da gaçoia, negue a. E eu, Senhor, te defenderei. Anai der kem dia supra nagia. Aleluia. Eu, Senhor, te defenderei. Ariadagia sobre. Eu repreendo o espírito de escassez da tua vida. Eu repreendo o espírito da miséria da tua vida. Anagia sobre calabarabaraba sobre. E eu coloco por terra. E eu vou dizer o que o Senhor me mostrou aqui. Aleluia. Eu vi um saco. E esse saco não tinha o fundo do saco ali. Estava rasgado. E parecia que tudo que colocava dentro desse saco não ficava porque ele não tinha fundo. Aleluia. E eu lhe digo com toda certeza porque Deus me mostrou aqui. Tudo que era colocado dentro desse saco não permanecia. Porque o fundo dele era rasgado. E sabe quando você vê um vento? Eu também vi um vento. Aleluia, que balançava o saco. E eu disse: Senhor, o Senhor, é isso que eu estou lhe mostrando. Aleluia. Quando Deus me entrega uma revelação, meu espírito, ele questiona a Deus o que é. Urabadaga sobre de calabás. E o Senhor falava para mim: espírito de escassez, de miséria. Aleluia. Quer arrancar tudo dela. Quer tirar tudo dela. Tudo que chega na mão dela. Parece que não fica, não permanece. É tirado, é levado. Arabar de camanaga sobre de calabarabá. Parece que vai tanto, mas ao mesmo tempo era como se não fosse nada. E tem pessoas que você olha e diz assim: meu Deus, aleluia. Tem pessoas que ganham menos do que eu, mas parece ter mais porque rende. Arabar de calabaxé e arabás. Mas em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de escassez da tua vida, todo espírito de miséria da tua vida, tudo aquilo que o inimigo jogou para você não prosperar em todas as áreas, não falo só financeira, mas espiritual, aleluia, sentimental, material, familiar, seja repreendido em nome de Jesus. Oh, rabarabá. Tu crê no que eu vou entregar aqui agora? Porque eu posso entregar para ti o que eu vi com riquezas de detalhe. Eu sei o Deus que me mostra. E o Senhor me mostra assim, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vejo mesmo. E eu via como se uma agulha, aleluia, grossa, aleluia, com aquelas linhas que parece linha de crochê preta, costurando, aleluia, o fundo do saco. Anagia sobra rabar de quemiria sobre calabaraba. Riadaga suia nagia rabase anahas. E o Senhor está dizendo a partir de hoje, arabassura nagia. Eu estou dando um basta nas perdas.
Eu tô dando um basta nas perdas. Não vai mais der calabadaga séria na guerra. Iribianaga súria dei camanto remias. Aleluia, perder. E calabor de negas. Porque eu, o Senhor, aleluia, estou colocando um basta. Eu, Senhor, estou colocando um ponto final. Anagádia sobre calabás. Eu, Senhor, aleluia, é quem faço para você crer. É eu quem faço para você ver. Anader candia sobre calabarabarabás. Eu sou o Senhor que estou falando contigo. Aleluia, hoje te trouxe aqui para ouvir. Preste atenção nos meus comandos, nos códigos entregados, pois se você andar, aleluia, debaixo da minha vontade, se você andar, aleluia, debaixo da minha palavra, você vai viver o que muitos não vivem por estar aleluia, em desobediência. Anáguia supre de calabarabás. Os céus se movem ao teu favor. Os céus se movem ao teu favor, filha. Os céus se movem ao teu favor, filho. O que muitos, aleluia, não viram, o que muitos não viveram, o que muitos não tiveram, dentro da tua casa, e que amarras, eu, o Senhor, farei tu ver, farei tu ter e farei tu viver. Ai, dei camanto neguiar. Eu sou o Senhor que está falando. Eu sou o Senhor que está assinando. Eu sou o Senhor que está decretando. Ora barra sobre calabarabás. Antirianaia sobre de camas. Arabacheca subrana. E dei canto na guia séria. Conheço os planos, aleluia, que eu tenho para você. E os planos que eu tenho para você são planos grandes, que não falha, alabá, e a série e que não dá errado, arabá, sobre calabá, que não são frustrados, e ei, camaná, e a série, porque eu não frustro, mas eu faço acontecer o que da minha boca foi determinado. Sobre calabás. Eu faço acontecer o que da minha boca foi determinado. Meu Deus, aleluia. Eu vou dizer mais uma vez. O Senhor diz assim: eu faço acontecer o que da minha boca foi determinado. Quando o Senhor falava isso, aleluia, eu via, aleluia, como se fosse selado, assinado. Sabe, você vê uma assinatura no papel e alguém assinando. Aleluia. O que está sendo entregue hoje aqui está sendo assinado pelo Senhor na tua vida. Está sendo assinado por Ele. Aleluia. E Ele diz para você que Ele vai fazer acontecer. Ele diz para você que Ele vai fazer você viver. Deixa, filha, quem quiser não acreditar. Deixa quem quiser, aleluia, não entender. O importante é você saber que eu falo e que faço. Você sabe que você não foi aceita por muitos que você queria que lhe aceitasse. E isso feriu o seu coração.
Isso lhe machucou de uma forma. E até hoje você não entende a rejeição vivida por aqueles que eram para abraçar, por aqueles que era para segurar nas mãos. Um carinho óbvio de alguém próximo que você não teve. Mas você sabe que toda vida, aleluia, eu, o Senhor, te separei. Eu, o Senhor, aleluia, te preparei. Que eu, o Senhor, me revelei para ti, aleluia, de forma diferente que me revelava para outros. Arabá, sobre calabás. Que tudo que tu não teve, a minha presença, aleluia, te trouxe. Que tudo que tu não teve, eu preenchi com meu amor. Embora muitas das vezes, aleluia, o que tu quisesse era somente eu te amo. E tu não ouviste. Alabarra sobre calabás. E muitas vezes o teu coração foi ferido. Aleluia. Algo tão simples que te machucou. Algo tão simples e sobre calabás. Mas que dentro remanto cai a sébria de ti. Te deixou marcas. Mas eu te trouxe hoje aqui para dizer algo para você. Aleluia. Que eu te amo. Que eu te amo. É uma coisa tão simples. Mas eu sei que dentro do teu coração, aleluia, é um refrigério para você. Porque você queria ouvir o eu te amo de pessoas próximas a ti e não falaram, não expressaram. Mas te trouxe aqui para dizer para você o quanto você é amada por mim. O quanto eu, o Senhor, a amo. E digo para você, tu és a menina que eu escolhi. A menina, aleluia, dos meus olhos. Aleluia. A menina que eu tenho sustentado. A menina que eu tenho segurado com as minhas mãos. E muitos esperam a queda da menina. Mas sabe por que a menina não cai? Porque é o Senhor, o Deus da menina, que sustenta ela. Aleluia. Sabe por quê? Muitos não entendem a tua força. Porque a força de muitos vem da terra, mas a tua vem de mim, diz o Senhor. Digo para ti, alegra o teu coração, porque hoje te trouxe aqui para entregar sementes nas tuas mãos. E eu te entrego sementes, sementes que vão germinar e frutificar. Não são poucas sementes, são muitas sementes que eu te dou. E através das tuas mãos, aleluia, tu vai plantar e eu darei crescimento a ela. Tu não vai entender, aleluia, o meu mover, aleluia, em relação a essas sementes que eu te entrego hoje aqui. Mas tu vai saber, aleluia, que hoje, aleluia, foi entregue a você várias sementes. E eu coloco diante de ti, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar aqui o que Deus me mostrou. Aleluia. Glória, glória seja o nome do Senhor. Vocês já pegaram aquelas melancias aquelas melancias que ela é cheia de semente, cheia de sementinha preta? Aleluia. Você abriu uma melancia, ela tem muitas sementes dentro. Eu via como se fosse mais ou menos aquelas sementes. Aleluia, daquele formato. Só que eu via muitas sementes. Muitas, muitas, muitas mesmo. Sabe assim, quando você pega um punhado de semente assim, você pega um punhado assim e elas começam a sair de tantas na sua mão. Aleluia. Eu via exatamente em visão.
essas sementes. Sementes que Deus está te entregando. E sementes que vão ser plantadas. E dessas sementes vão ter mais e mais e milhares de sementes. Porque o que Deus coloca na tua mão não é coisa pequena. O que Deus coloca na tua mão é coisa grande. E eu vou dizer algo da parte do Senhor para você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai te honrar. Aleluia. No meio da tua parentela, da tua família. Aleluia. No meio dos teus, Deus vai te honrar. O Senhor te escolheu para te honrar no meio deles. Porque muitos, você sabe que Deus está falando com você de dentro da sua casa. Aleluia. Não acredita no que Deus tem com você. Lhe humilharam, lhe machucaram, lhe desprezaram. Mas o Senhor manda dizer para você, no meio da tua parentela, pega aqui este código, escuta a voz de Deus. No meio da tua parentela, eu te colocarei de pé. Eu te vestirei com honra. Aleluia. A minha mão, aleluia, te honrará, para que os teus vejam que eu, o Senhor, escolho quem eles desprezaram para ser o que eles queriam ser. Porém, eu, o Senhor, trabalho com humilde e abato os soberbos. Arabaxerede calabarabahas. Arabarabassuria darabahas. Arabacalabassorederebas. Eu preciso entregar aqui. De camanaga sobre arabás. E vocês vão orando aí por mim, enquanto Deus, aleluia, me entrega. Eu preciso que vocês orem por mim. Estou sentindo uma presença muito forte. Aleluia. Sentindo uma presença muito forte do, aleluia, a presença do meu Deus. De Camanavia sobra Arabás. Eu tive uma visão aqui. E eu via como se uma mulher estivesse prostrada numa cama. Aleluia. Eu via como se ela estivesse prostrada numa cama. E de repente, essa mulher dava um pulo da cama e se levantava. Aleluia. E o Senhor falava ao meu coração, o Senhor dizia assim, tem muitas mulheres, aleluia, homens, espiritualmente prostrados, em cima de camas espirituais, aonde não tem força para se levantar, nem para se erguer, nem para se colocar de pé. Mas eu, o Senhor, estou visitando hoje pessoas nessa situação. Para colocá-las de pé, para levantá-las. E o Senhor diz assim, aleluia, levante-se, posicione-se. Eu não chamei você para estar prostrada. Eu não chamei você para estar acamada. Mas hoje o meu Espírito visita você. Aleluia. E te coloca de pé. Te levanta. Aleluia, e te coloca na posição. Sinta, aleluia, a presença do meu Espírito nesta hora. Porque Ele te pega pela mão e
te coloca de pé. Eu te visito, diz o Senhor. Eu te visito, diz o Senhor. Te pego pela mão. E te coloco de pé novamente. Pensou que ia ficar paralisada? Pensou que iria ficar prostrada? Pensou que não ia se levantar mais? Aleluia, o inimigo pensou, aleluia, que iria te deixar, aleluia, neste estado, aleluia. Mas para surpresa dele, eu, o Senhor, te tomo pela mão, e te coloco de pé novamente, aleluia. Tu não ficará prostrada. Tu não ficará prostrada. O agir de Deus, aleluia, será rápido e inesperado. Tu não ficará prostrada. Tu não ficará prostrada, porque o Senhor chegou dentro da situação, aleluia, para mudar. O Senhor chegou dentro da situação para fazer. O Senhor chegou dentro da situação, aleluia, para operar. E quando Deus chega, Ele faz. Quando Deus chega, Ele muda. Quando Deus chega, Ele faz acontecer. Aleluia. A resposta vai chegar antes do fim do mês. Aleluia. E com uma confirmação material. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas aqui, aleluia, que vão receber algo da parte de Deus. E o Senhor vai trazer como uma confirmação, aleluia, material, para saber que Ele é Deus, para saber que Ele é quem faz, para saber que quando Ele opera, e arrasou, não tem quem peça. Você está pensando que Deus, Ele não vê? Você está pensando que Deus, Ele não enxerga? Você está pensando que Deus, Ele não contempla? O Senhor manda dizer para você, eu bati o martelo. Eu bati o martelo. E eu, o Senhor, farei. Eu bati o martelo e eu, o Senhor, farei. O Senhor diz, minha é a prata, meu é o ouro. A mim pertence todas as coisas. E não tem quem peça quando eu quero fazer. Não tem quem peça quando eu quero agir. Chegou o tempo de você começar a ver as concretizações do que foi prometido. Aleluia. Do que foi prometido. Tem gente que recebeu de Deus. Aleluia. Já. E o Senhor está dizendo, e eu vou mandar mais. A sobre calabarabás. E eu vou mandar mais. E para aqueles que ainda não recebeu, vai receber. Porque quem quer fazer é Deus. Quem quer operar é Deus. Arabarra sobre de calabás. E você vai viver. Aleluia. O de repente do Senhor. Você vai viver o total, o todo, o completo da parte do Senhor. Nada de resto, de sobra, de migalhas. Nada quebrado, nada faltando, nada rasgado. Tudo inteiro, tudo completo. Aleluia. Tem pessoas que vão se surpreender quando verem. Vai dizer assim, meu Deus, como ela tá diferente.
e não vão entender. Porque só quem sabe discernir as coisas do Espírito é quem está no Espírito. E o Senhor manda dizer para você: eu sou o Senhor, que farei até aqueles que não sabem discernir no Espírito ver a mudança sair da boca deles. Arabá, xerederê, barabá. Porque eu, o Senhor, faço acontecer. Eu, o Senhor, faço se cumprir. E agindo eu, não tem quem possa impedir. Tem alguém que possa impedir o Senhor agindo? Não. Tem alguém que possa parar o que o Senhor começou a fazer? Não. Então descanse o teu coração, porque ninguém para, ninguém pede, ninguém fecha o que Deus, aleluia, quer fazer e quer que aconteça. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.